Fala pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal, nossa série de 10 minutos jogando e explicando. Primeiro deixe seu like, se inscreva, né? Fique ligado aí no nosso conteúdo. Queria fazer um agradecimento especial aí, passamos dos 4.000 inscritos de passagem, né? Agora vamos rumo aos 5.000 e um agradecimento aí ao Cricão, o GM Crico. Compartilhou meu vídeo da partida com ele, né, que também está no canal dele sob o ponto de vista dele. E também trouxe muita gente. Queria agradecer a todos os inscritos também por ter chegado a essa meta. E vamos em frente agora rumo aos 5.000. Tá certo? Enquanto isso, rolando aqui uma inglesa, C4, G6, cavalo C3, vamos de bispo G7, adversário 2269, deixa eu ver se eu já joguei com ele. Não joguei, a bandeira da Espanha aqui. C4, G6, cavalo C3, bispo G7, D4, virou um peão dama, vamos jogar uma defesa em dia do rei. Dia do Rei a gente tem jogado com frequência aqui no canal, inclusive na partida contra o Crico, né? Como uma partida disputada, mas ele ficou melhor, né? E acabou levando a melhor. Mas Dia do Rei é uma defesa, digamos assim, atrai muitos seguidores, né? Porque leva um jogo complicado, né, com chance de ataque na ala do rei. Todo mundo gosta de atacar o rei. O grande problema dela é o espaço que ela cede e a quantidade de linhas perigosas que tem para as brancas, né? As pretas inicialmente jogam quase sempre do mesmo jeito e as brancas têm muitas possibilidades. Ele, por exemplo, jogou a linha do H3 e cavalo F3 e agora D5. Vamos jogar A5, cavalo A6. Ele pode jogar com G4, com bispo E3. É a chamada variante romena, essa com H3 aí. Bispo E3, vamos de cavalo A6. Outra ideia é cavalo H5 ali, né? E aqui ele pode jogar com cavalo com um cavalo D2, né? Depois de cavalo C5, A3 ele mandou. Vamos agora. A ideia dele cavalo C5, cavalo D2. Se eu jogar A4 ele poderia tomar e tomar aquele peão. A4 é uma ideia típica. Vamos fazer cavalo D7 aqui. É uma ideia típica nessas posições, liberando o avanço F5. Às vezes esse cavalo ele mandou B4, ok, que se eu tomar cavalo toma, tá pegando a torre. Vamos de F5 também. Então, deve ser uma partida bem aguda, como a gente que joga em dia do rei gosta. Bispo G5, vamos jogar dama E8. Parece um lance particularmente bom, porque dama E8 é um lance que muitas vezes a gente quer jogar. Não tem cavalo B5, não faz nada, porque o cavalo em A6 defende o ponto C7. Eu poderia tomar lá sem problema nenhum. E agora minha ideia é voltar para F4, para F6, pressionando E4, F5 e depois voltar o cavalo para F6. É uma ideia super típica, né, na Índia do Rei. Se tomar E4 pode ser forte, porque abre a grande diagonal. Ele tinha que ter jogado G4, que eu acho que é bem de acordo com o espírito da variante com H3, né? Agora vamos jogar cavalo F6, abrindo o bispo. Acredito que ele vai rocar. E agora a gente poderia fazer um cavalo H5,
uma ideia típica para cavalo F4. H6 é outra ideia. A ideia pode ser tomar, bispo toma, bispo F5. Porque quando eu jogar bispo F5, eu vou defender a torre e ameaçar peão toma aqui. E aí ele não poderia defender aqui. Talvez ele teria que tomar, eu poderia tomar de peão. Gostei dessa ideia. Vamos lá. Peão toma. Toma. Bispo F5. Se bispo toma, a gente quer tomar de G, fazendo uma massa central. Aqui peão toma. Agora eu estou ameaçando tomar lá. Eu acho, né, que é uma ameaça. Mas mais do que isso, E4 é uma ideia. Jogou torre B1, agora vamos tomar, já que ele tirou da coluna, a gente abre a coluna para a nossa torre. E agora E4, cavalo D4 é bom. Mas dama G6. Passando a dama, preparando para trazer a torre. Agora E4 é uma ameaça, porque o bispo estaria atacado. E essa massa de peões, ela é importante. Bispo H4. Aquele bispo pode ser um problema para ele, hein? E4, cavalo D4 ainda. F4. F4 também é uma ideia. Que é para jogar depois E4. Ele não tem como instalar uma peça aqui e bloquear meus peões ainda. Então, posso começar com F4. Vamos que ele jogue torre E1, E4, cavalo D4. F3. Também posso jogar um lance para tentar atacar esse bispo, que está quase sem casa, né? Outro lance é torre A E8, trazendo a torre. F4, torre E1, E4, cavalo D4. O cavalo G5, né? Não me convenceu tanto. Vamos jogar torre A E8, trazendo a torre para apoiar o avanço. O meu plano é avançar esses peões, mas de um jeito prudente aqui. Quero jogar F4, E4 e continuar avançando depois. E3. Por exemplo, se bispo G3, F4 vem com o tempo, né? Bispo H2, E4. Cavalo D4, F3, ameaçando mate aqui. Dama D2. Ele quer jogar dama G5. Acho que agora é F4. Poderia ser bispo H6, mas aí ele ia jogar bispo G5. Vamos aqui, F4. E agora, por exemplo, torre E1, E4, cavalo G5. Para jogar cavalo E6. Mas tá meio suspeita a situação aqui desse bispo, né? Tá quase preso. Talvez dê para explorar. Ele tem que ficar de olho naquela torre lá, né? Tá no ar. Não tá no ar, né? Mas pode ficar. Ele me ouviu e tirou a torre ali do raio de ação da dama. E um lance que eu vejo agora é dama H5, hein? O que ele vai fazer contra a dama H5? Ameaça E4 e tomar o bispo. Ele vai ter que jogar G3. A torre aqui defendeu o cavalo, é verdade.
Mas G3 é um lance meio comprometedor, né? Outro lance que eu vejo é bispo H6 aqui. Ameaçando E4 e F3. Em cima da dama. Bispo H6 provavelmente ele vai tirar a dama. Pra onde, né? Tem uma casa tão boa assim, né? Gostei de bispo H6. Ameaça é 4. Cavalo D4, F3 ganhando, porque ameaçaria mate e a dama. Voltou a dama para D1. Admitiu que a dama não estava na posição ideal. E4, cavalo D4, F3, G3. Dama H5, ele vai ter que jogar G3, né? Mas ainda não está me convencendo que isso é tão bom para mim. Tá, temos que manter o olho no relógio também. Estamos 3 minutos e meio, um pouquinho atrás. Vamos jogar aqui. Talvez ele queira jogar cavalo H2, né? E passar a dama aqui. Torre F7, então. O ponto desse lance dá para jogar torre G7, ameaçando mate. Manda o torre E1. E agora tem que tomar cuidado para não levar bloqueio aqui, né? A torre G7, G3, E4 vai ser a minha ideia. Cavalo D4 é 3. A G4. Eu vou tomar um passant. Ele deve tomou de bispo. Agora é bispo H6, né? Tá ficando meio... Bispo F4, quer dizer. Tá ficando meio debilitado. Aqui ele pode tirar o cavalo e defender com a torre, né? É o que ele faz. Agora é dama G5. Ameacei tomar o cavalo aqui. Cavalo F3. Dama F5. Olha o tempo. Vamos de dama H6 aqui, né? E rei H2, torre F8. Ok, rei G2. Vamos trazer essa torre para cá. Eu posso dobrar na coluna F também, que ficou enfraquecida. Dama ali, quer jogar dama E4. Tá, vamos tirar o rei. Vamos jogar um pouquinho mais rápido. O rei dá a opção de dobrar na coluna G, né? Esse. Tá, vamos dobrar aqui. Se bispo toma, acho que dama toma ganha. Ele vai jogar torre G1. Tá por um fio ali, mas tá aguentando. Vamos trazer o nosso cavalo, então. Cavalo B8. O cavalo não está participando. Se chegar lá do outro lado, vai ser bom. A dama F5. Chato esse, né?
Eu não tenho uma torre... Uma torre na coluna F, né? E ele tá querendo tomar aqui agora. Caramba. Baixamos de 1 minuto. Vamos acelerar aqui. Agora... vamos tomar e jogar esse aqui. Ameaçando torre F8. Torre F8. G4, um lance estranho. Agora vamos passar para a coluna F. Cavalo F6, né? Cavalo F6 era melhor. Ia ganhar ali. Tacava a dama. Vamos jogar esse e E4. Agora a coisa andou, hein? Cavalo D4. Tô cravado aqui, não sei se foi tão bom. Vamos jogar com dama F. Caramba, tô sem tempo nenhum. Levei um cavalo E6 triplo aqui. Aí tem torre F2. Mal no tempo. Situação complicada aqui. 20 segundos. Eu pensei muito. E ele está claramente querendo jogar no meu tempo aqui. Tem que tomar cuidado com o mate. Devo estar perdido agora. Né? Vamos ver o que acontece. Não posso pensar tanto assim, né? Vou jogar um E2 aqui. Não posso. Vou jogar um H5 aqui, dar um respiro pro rei. Para não levar uns mates aqui. E H4 também é uma ideia. E2, torre... E2. Torre 1 e H4, hein? Ainda tenho esperanças aqui. Então, esse eu vou promover aqui. Vamos dar um cheque aqui. Tomar esse peão. Tacando o cavalo. Sai pelas casas brancas. Seis segundos, hein? Mate. Ufa. Nossa, essa foi no sufoco, hein? Demorei demais. Ganhamos 2 pontinhos de rate. A derrota era uma tonelada de rating.
teve emoção no fim. A partida que acho que não foi muito bem jogada, mas valeu aí o ponto e a emoção. 79,1 de precisão para as brancas, 85,8. Ele ficou jogando no meu tempo e às vezes, como costuma acontecer, a pessoa que está com mais tempo se atrapalha, né? C4, G6, cavalo C3, bispo G7, D4, cavalo F6, cavalo F3, roque, E4, D6, H3, temos aí a variante romena da Índia do Rei, E5, D5, eu joguei com A5, outros lances aqui são cavalo H5, cavalo A6 direto, todos possíveis, A5, bispo E3, cavalo A6, A3, mais comum aqui é G4, essa ideia do H3, uma das principais ideias é jogar G4 para dificultar o meu plano com F5, abriria muito o meu rei e ganhar espaço na ala da dama. Se cavalo C5, cavalo D2, né? Às vezes se joga cavalo D7 aqui e esse cavalo vem para C5, esse às vezes. Mas é uma posição difícil de jogar também. O rei branco nunca está tão seguro em nenhum lugar e tal. Mas muitos jogadores top jogam isso com as brancas. Mas a ideia é jogar G4. A3, cavalo D7 duvidoso. Tanto cavalo E8 como bispo D7 aqui, que tem a ideia de cavalo C5 e A4, paralisando lá da dama, são pouco melhores. E B4 dele foi bom, né? Um ponto do bispo D7 também é que impede o B4, porque eu poderia tomar, e a torre está defendida, né? Então ele aproveitou bem, jogou o B4, que é um lance que as brancas querem fazer, e F5. O computador critica, né? Fala que é duvidoso. Fala que tem que jogar a torre B8. Não sei porquê. A torre B8 só para ameaçar o peão aqui. Mas aqui ele dá um lance que o meu adversário também era difícil, né? Bispo G5 não foi bom. C5 aqui, ignorando completamente o que está acontecendo no centro. Porque se eu tomar esse peão, ele joga B5. Se cavalo a B8, cavalo G5. E ele está entrando aqui. E se o cavalo sair, ele toma em C5. Uma ideia bem de máquina, né? Mas que dava grande vantagem para as brancas, como vocês podem ver na barrinha. Bispo G5, dama E8 e bispo D3 foi um péssimo lance, segundo o computador, que eu não aproveitei. Joguei cavalo F6. F4, né? E o bispo está preso. Com a ideia de H6 e G5. E realmente aqui, para evitar a perda da peça, bom, ele poderia jogar C5, ignorando H6. E aí C6, olha só o que a máquina dá. Dá umas complicações bem doidas aqui. E aí, por exemplo, aí toma lá, atacando o cavalo. Se tomar aqui, toma lá. E depois, quando toma lá, toma o bispo. E se toma lá, cavalo B por C6, D por C6, cavalo B6. E o bispo ali sempre é um problema, né? Se bispo H4, G5, as brancas vão ter que sacrificar a peça, que o bispo toma e tal. Mas não tem compensação. Então F4 era uma oportunidade. Eu joguei o mecânico cavalo F6. Aí roque, F toma E4. Aqui foi a ideia correta, bispo F5. E o ponto que eu estou ameaçando tomar muitas vezes. Mas mesmo assim, ele não deveria tomar e permitir esse centro forte aqui, imóvel de peões. Dama B1. Mesmo entregando esse peão aqui. Peão toma, peão toma. E aqui dá para jogar cavalo, toma B4, olha que lance. Se dama toma, eu tomo lá em E4, né?
ameaçando lá. E se torre toma 8, dama toma 8, toma em F5, tem torre, toma, dama toma e E4. Recupera a peça com uma posição boa. Então, isso provavelmente era a melhor continuação para os dois ali. Então, dama B1 era a jogada. Aqui, peão toma, agora as pretas estão bem. Torre B1, peão toma. Dama G6, correto. Bispo H4. Torre de A é 8, beleza. Dama D2, ruim. Ele queria jogar dama G5. Era melhor jogar o torre B3, que ele fez em seguida para defender a terceira fila. F4 agora foi bom. O bispo ficou limitado. Torre B3, bispo H6 foi um lance ruim, superficial. Joguei por uma ameaça, o que é errado. E aí ele corrigiu a posição da dama. Era melhor trazer esse cavalo para o jogo, né? Tá faltando a última peça para trazer para a ala do rei. E as pretas têm grande vantagem com chance de ataque na ala do rei. Esse cavalo pode passar para cá, ou via F6 para a ala do rei, em vez de um lance de uma ameaça só. E4, F3. E eu não vi realmente. Dama D1, simples e bom. E o bispo não está muito bem aqui. E aí eu me entortei um pouco. Joguei torre F7. Cavalo B8 era melhor de novo. Torre E1. Torre G7. G4 foi uma boa defesa. Tem que tomar aqui para abrir a ala do rei. Bispo toma. Bispo F4. Cavalo H4 foi bom. Dama G5. Cavalo F3. Dama H6. E rei G2 não é o melhor. Rei H2, né? Para não ficar cravado aqui. E torre F8, dama D3, duvidoso. Ele poderia jogar C5 e criar jogo na ala da dama. Duvidoso não, ruim, né? Dama D3. Finalmente. Ah não, ainda era hora de jogar cavalo B8. Joguei rei H8 antes, né? Demorou muito esse cavalo para entrar no jogo, isso pesou. Rei H2, torre aqui. Ele insiste em cavalo B8, porque não vê nada de frutífero aqui na ala do rei. Torre G1 defendeu. E agora cavalo, quando eu fiz o cavalo B8, foi na pior hora, né? Ele fala que tem que jogar aqui para jogar esse. Por que isso? Porque após cavalo B8, o lance dele é muito bom, dama F5. Eu tinha que evitar esse lance. E agora eu tô meio comprometido aqui. Se eu jogar cavalo D7, ele toma. E assim, essa posição, esse final aqui, as brancas estão um pouco melhores até. Igual para um pouco melhor, né? Mas todo o ataque ali na ala do rei evaporou. Aí então eu tive que tomar, peão toma, cavalo D7. E aí G4 foi ruim aqui. Mas aí claramente ele começou a jogar no meu tempo, que é um erro aqui. Cavalo H4 era uma boa jogada. E se torre F8, dama D3 mesmo. E se cheque lá, torre G2. Está tudo defendido. G4 enfraqueceu aqui, mas aí entrou no modo apuro, eu com pouco tempo e ele tentando derrubar minha seta. A qualidade vai cair muito aqui da partida, com certeza. Dama E4, G5, atacando minha dama talvez fosse melhor. Torre G7. Eu pensei aqui que cavalo F6 era melhor, mas tem dama E3. E se cavalo toma cheque, tem torre toma, né? Então não posso, não era tão bom. Então esse aqui tá bom. Aí rei G2, duvidoso, ruim, né? G5 era um pouco melhor. Rei G2, torre F4. E4 deixando esse talvez seja duvidoso, ruim, né, mesmo. Dama G7, preparando o cavalo F6, ou ameaçando tomar, né, porque a torre está cravada agora, não posso tomar. E a pressão é muito grande na ala da dama. Mas eu entrei em desespero aqui com 37 segundos no relógio, fui jogando esse lance horrível aqui, né, se metendo nesse triplo. Era melhor jogar cavalo E5 mesmo. E se cavalo E6, aí o cheque ganha agora. Com esse cavalão ali.
Dama D2, rei G3, como é que ganha aqui? É 3, né? E o peão com apoio da dama e do cavalo deve ganhar. Se torre F1 ameaçando mate, H5, um lance excelente, dá a casinha para o rei aqui. E o peão E vai decidir a partida. Aí virou aqui qualquer coisa. Aqui cavalo E6, o cheque é forçado, ele toma. Dama E5. Só que ele começou a jogar muito mal, né? Eu com 20 segundos, ele com 2 minutos e meio, jogou para derrubar a minha seta. Esse foi ruim. B5 era um ótimo lance. Espião toma, dama toma. Então B5 quebra a estrutura aqui, né? Aí cavalo F6, torre F1, E3 foi bom. Nossa, 19 segundos aqui. Esse aqui era melhor, e se E2, esse era difícil jogar. E se E1, toma, e torre toma F6, e aqui deve acabar em perpétuo. E tem a ameaça de torre F8, provavelmente tem que dar perpétuo ali no rei das brancas. Aí dama E4, rei H2, dei uma repetida, H5, deu a casa para o rei aqui. E esse foi muito ruim, né? O cavalo saiu de uma posição boa para tomar um peão desnecessário aqui. Ele tinha que jogar torre F3 de novo e tá equilibrado, né? Mas provavelmente ele ia ganhar no tempo. Agora a coisa andou aqui para mim. Ainda que a chance dele ganhar no tempo aqui era muito grande, 1 minuto contra 11 segundos. Mas ele deixou o mate ajudado. Aqui rei F2 era melhor. Agora está numa situação difícil. Cavalo E6, dama toma D5, cheque. Ele ficou dando cheque. E aí ficou fácil para mim sair aqui pelas casas brancas e não levar cheque de cavalo, né? Esse que foi o ponto. E aí pendurou o cavalo e agora a questão se ele não levasse o mate ajudado ainda ia ser muito difícil para mim, né? Mas aqui ele poderia dar cheque. Tá ganho para as pretas, mas com 5.9 segundos não sei se ia conseguir. E por sorte dessa vez eu vi o mate aqui e levamos uma vitória suada. Você gostou? Então deixa o like, se inscreva se não estiver inscrito. Fique ligado aí no nosso conteúdo. Vamos rumo aos 5.000 inscritos. Valeu!